Continuando aqui o nosso estudo de vetores, vou fazer uma coisa aqui, fazer uma definição, que eu vou definir a soma de vetores. Suponha que aqui eu tenho um vetor, um representante na verdade, AB, que sai desse ponto A e vai até o ponto B. E eu também tenho outro representante desse vetor que vai até esse ponto C. O que eu vou ter? Eu vou ter que a classe aqui desse resultante AC, que a classe desses segmentos orientados com um representante AC vai ser a soma desses vetores. Vou falar que esse aqui é o meu vetor U e é o meu vetor B. E essa aqui vai ser a soma desses dois vetores. E também tem uma... E essa soma, ela pode ser determinada de dois jeitos. Você pode primeiro, pela regra do polígono, você vem aqui, aí você fecha o polígono, e essa daqui vai ser a soma. Ou então, você pode ir pela regra do paralelogramo. Aqui está o meu vetor U, aqui está o meu vetor V. O que eu faço? Eu vou traçar uma reta paralela ao meu vetor U, uma reta paralela ao meu vetor V, certo? E essa resultante aqui vai ser o meu vetor U mais V, que vai ser a soma. Entende? Essa resultante aqui vai ser a minha soma dos dois vetores. E agora eu vou fazer algumas operações. Primeiro eu vou calcular assim. Posso calcular essa soma dos vetores. Vocês estão lembrados? Pela chamada lei dos cossenos. E como que é essa lei? Essa lei dos cossenos mesmo. O que eu posso assim fazer? Suponha que esses vetores, eles naturalmente vão formar um ângulo entre eles, certo? Concordam que esses vetores aqui vão formar um ângulo, esse ângulo alfa aqui, por exemplo. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso falar que o módulo do U mais o módulo da soma ao quadrado vai ser o módulo do U mais o módulo do V. No caso aqui é mais, você já vai entender por quê. Módulo do U ao quadrado mais módulo do V ao quadrado. Tô errando feio aqui. 2 vezes U vezes o cosseno desse ângulo alfa. Só que assim, muitos podem se perguntar por que não é menos. O menos, porque como na lei original, na lei dos cossenos é assim, você tem um triângulo, você tem aqui BC e aqui A, que você tem A ao quadrado, é B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes D vezes cosseno 2BC cosseno de θ. Entende? Só que nesse caso, o ângulo, eu estou pegando o ângulo entre os dois vetores. Se eu quisesse que fosse menos, aqui na lei dos cossenos, na lei dos cossenos, se eu quisesse que tivesse aqui um menos, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, teria que traçar esse ângulo aqui, olha. Teria que ser esse θ aqui é 90 menos alfa. Não, 180 menos alfa, e não esse alfa. E aí se temos cosseno de 180 menos alfa. Não, o 180 menos alfa
é igual a menos cosseno de alfa, pelo ciclo trigonométrico aqui. Que aqui é o eixo dos cossenos. Então, aqui, você teria que esse vetor U mais V seria, então, daqui que teria o menos, mas nesse caso é o mais, entenderam? E a soma de vetores também tem algumas propriedades bastante especiais. Ela é associativa, ou seja, se eu fizer U mais V mais W, é a mesma coisa que fazer U mais V mais W, entende? É a mesma coisa que quando eu pegava, por exemplo, 2 mais 3 mais 5, isso daqui é 10. E é a mesma coisa que eu somar 2 mais 3 mais 5, isso daqui é 8, mais 2 que é 10. Aqui 2 mais 3 dá 5, é a mesma coisa. Entende? Então ela é associativa, ela é comutativa, ou seja, você pode, a ordem dos fatores não altera aqui o resultado. Por exemplo, se eu fizer U mais V, é a mesma coisa que V mais U. E aqui eu vou fazer até uma coisa meio geométrica aqui. U mais V, esse daqui vai ser o meu vetor U mais V. E aqui tá o V e aqui tá o U. E aqui, do mesmo modo, vai ser V mais U. Que observem, tem o mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção. Tem também o elemento neutro, que no caso é o vetor nulo, somado com qualquer vetor dele mesmo. E tem também o oposto, que agora eu vou falar um pouquinho de vetores paralelos também. Suponha que eu tenha o vetor U, e a partir disso eu também vou definir subtração de vetores, que é bastante parecido com a soma. Eu estou aqui com o meu vetor U, certo? O que eu vou fazer? Eu vou traçar um vetor paralelo a esse mesmo vetor, com o mesmo módulo, só que com sentido oposto. Paralelo é porque tem a mesma direção, tá na mesma reta, tem o mesmo módulo, mesma norma, e tem a mesma direção. Eu vou chamar de menos U. É uma definição aqui, uma notação que eu estou usando. E assim, o que eu posso dizer é que U mais o menos U vai dar o vetor nulo. E também, concorda? Porque se eu fizer aqui a resultante, vai dar zero. Entende? Se eu fizer o vetor resultante mais do que isso. Mais do que isso é o quê? Se eu também fizer e olha aqui, e eu também posso definir a subtração de vetores. Posso definir U menos V como sendo a soma entre U mais o vetor oposto ao vetor V. Subtração. Isso aqui é a subtração de dois vetores. Entenderam agora? Vou partir aqui pro próximo.